Olá, bom dia, amigos do Bagé 24 Horas. Estamos ao vivo diretamente aqui da Leb Livraria, né? E com um quadro novo aqui dentro do Bagé 24 Horas, que é o Saúde em Foco. É isso aí, a gente vai trazer para você muita informação, né? Falar sobre pessoas, falar sobre saúde, né? Não só saúde física, mental também é saúde. Nesse quadro novo que a gente vai trazer para você dentro do Bagé 24 Horas, a gente vai buscar trazer informação para você, né? Porque a gente precisa, muitas vezes, um probleminha pode ser resolvido apenas com informação, né? E hoje, nesse quadro que a gente está trazendo para você aqui dentro do Bagé 24 Horas, né? Saúde em Foco, a gente vai falar sobre a transição de fases na vida do indivíduo. Todos nós, na nossa vida, temos fases, né? A fase, né, lá de criança, tem a fase de adolescente, a fase de adulto, a fase de idoso, enfim. Dentro dessas fases tem fases, né? Então hoje a gente vai conversar aqui com a Dilce Aguzzi, né, psicóloga, que vai conversar com a gente aqui, trazendo muita informação sobre esse tema, e também a Gisele Martins, neuropsicopedagoga, também vai conversar com a gente, trazendo muita informação sobre esse tema tão importante, né, que é a transição de fases na vida do indivíduo, tá certo? Lembrando para você que estamos aqui na Leb Livraria, aqui no centro da cidade, com a força e parceria da Lenir Ótica e Joias e também da Clínica de Optometria Michel Vignol e Sabrina Cardoso. São nossos parceiros aqui. Quadro novo que você aqui, o Saúde em Foco. Bom, primeiro vou pedir para as meninas que tem aqui, a Dilce, a Gisele, por favor, meninas, né, fiquem à vontade aqui. Saúde em Foco começando agora aqui no Bagé 24 Horas. Deixar para a Dilce, que já está com o microfone na mão, né, Dilce? Já peguei o microfone, já vou começar a cantar. Vamos lá, então. Bom dia, então. Bom dia aos espectadores. Bom dia, Jones. Bom dia, Gisele. É um prazer, né? Sempre legal. É um dever, né? Nosso, assim, trazer um pouco compartilhar um pouco do nosso trabalho, do nosso conhecimento, é sempre gratificante. Tá? Com certeza, informação é tudo, né? Sim. A nossa amiga Gisele também, né, dá uma palavrinha, falar sobre essas fases que todo indivíduo atravessa, né, Gisele? Sim, bom dia a todos, bom dia, Jones. Dilce, um prazer estar contigo novamente. É muito bom a gente tratar de um quadro e participar de um quadro assim, de informações. E vamos lá, Jones. Então, e informar também os amigos internautas que você pode participar, viu? Você pode participar aqui, se tiver alguma dúvida, né? Tiver alguma pergunta aqui para nossa amiga Gisele, você pode deixar aqui nos comentários, né? A sua dúvida, que a gente faz questão aqui de responder ao vivo para você aqui dentro desse quadro novo que a gente abriu para você aqui, falando sobre saúde, né? Que é o Saúde em Foco, né? E hoje a transição de fases na vida do indivíduo, tá certo? Bom, vamos começar aqui então, né, conversando aqui com a Dilce, né? Dilce, a gente até separou aqui umas perguntinhas para Dilce, para Gisele, né, para a gente tirar algumas dúvidas aí que geralmente a gente tem, mas às vezes não sabe para quem recorrer, né? Mas vamos lá, né? Hoje em dia parece que tudo está muito mais rápido, não é? E parece não, e está tudo muito mais rápido, né? As crianças amadurecem mais depressa, né? Mas percebe-se que a responsabilidade, porém, demora um pouco mais para chegar, né? E Dilce, na tua opinião, esse evento pode estar associado aí a tanta informação disponível desde a criança, né, já começa a ler, às vezes até antes, né? Tem aquele caso na internet que está estourado, a menina Alice, né, que menina não tem 2 anos e já fala perfeitamente, né? Talvez tenha a ver com o excesso de informação, que a gente é bombardeado por informação todos os dias, né? E se nós, adultos, somos bombardeados por informação todos os dias, as crianças automaticamente são também.
Bastante conteúdo para a gente conversar, né, Gisele? Fala dessa rapidez, né, dessa fluidez, dessa velocidade, né? Eu acho que as crianças nos mostram hoje em dia que isso realmente, que elas realmente são mesmo bombardeadas, né? E que essa resposta é um retorno disso aí. Se a gente for pensar que a criança, ela corresponde aos estímulos, né? Então a gente vê que hoje em dia as crianças recebem muito mais estímulos para o seu desenvolvimento, né, de habilidades de comunicação, interação e informação, muito mais do que imensamente mais do que há 10 anos atrás, né, do que há 20, do que há 30. Então, com certeza as crianças estão dando essa resposta. Isso não é uma resposta uniforme. Também nem todas as crianças se desenvolvem, né, com essa velocidade. Nós temos algumas dificuldades, alguns transtornos, né, mas no que se refere à tua pergunta, sim, tem essa discrepância entre o aparecimento da responsabilidade e o desenvolvimento, né, a desenvoltura, né, para algumas outras questões, né. Então, isso nos depara com a maior dificuldade da criação de filhos hoje em dia, né, que é oferecer oportunidades, oferecer informações, mas também formar um cidadão, formar uma pessoa com capacidade de ser autossuficiente, autorreguladora, né? Uma pessoa que seja autorresponsável. Isso é uma grande dificuldade para a paternidade atualmente. E hoje em dia, o que a gente nota também é que, às vezes, os pais têm dificuldade em passar a responsabilidade. Isso aqui é responsabilidade tua. Isso aqui é tu. Às vezes a gente nota uma certa dificuldade dos pais, né, em passar a responsabilidade para a criança, porque não sabe se ela amadureceu o suficiente para aquilo ali. Mas, às vezes, a criança já está anos luz à frente, aquilo é para ela, é fichinha, é coisa pouca. Anos luz é uma coisa assim, às vezes a gente se envaidece com a habilidade da criança, mas a gente não pode se iludir. O exemplo que tu deu anteriormente, ele é muito bom, né, Gisele? É assim, a menina que fala muito bem, né? Tem 2 aninhos, né? Eu acho que não tem. Eu não tinha, lembro, mas quando ela começou, não, né? Isso. Aí eu vejo outros pais assim, avós também, né? Meu neto, minha neta, minha sobrinha, meu filho super inteligente, sabe tudo do celular. Gente, isso não é amadurecimento. Criança nasce e já recebe um tablet, um celular, é óbvio que ela vai dominar. Ela olha para o lado, a mãe está no celular, ela olha para o outro, o pai está no celular, todo mundo passa o tempo todo no celular. É óbvio que ela vai aprender. Isso aí é aprendizado. Amadurecimento já é uma questão de outra ordem. Então, essa menininha aí, ela fala... Isso, né? Sim, ela fala várias palavras e falava palavras difíceis e empregava adequadamente, mas ela não tem noção do que ela está falando. Naquela propaganda em que ela apareceu, né, e falava aquele comercial, e que ela falava uma série de coisas, todas aquelas coisas que ela fazia, que ela falava, ela não tem uma noção, uma dimensão clara do que ela está falando. Existe uma diferença entre dominar e tu ter a percepção. Com certeza, pode ser. A percepção do que tu estás fazendo. Eu estou fazendo isso aqui, mas o que é exatamente eu não sei. Existe essa grande diferença também. Isso é um exemplo claro da diferença entre aprendizado, né, começar a aprender uma tarefa, desenvolver uma habilidade, e amadurecimento, porque o amadurecimento se refere à questão emocional. Então, assim, essas mudanças de fases, que é o tema proposto, né, pelo programa, ele fala exatamente disso, do desenvolvimento humano. Quando a gente se prepara, quando a gente consegue dominar uma fase, é porque ela acabou. A gente já está noutra. A gente nunca está confortável. Essa é a sina do ser humano. O ser humano nasceu para tentar se desenvolver, se adaptar. Se a gente está confortável, porque já estamos nos preparando para algo novo. É sempre novo, é sempre diferente, é sempre um desafio. Mas nem todas, existem essas fases, elas vêm de formas diferentes também. Para alguns indivíduos é um pouco mais fácil, para outros já é extremamente difícil, né?
talvez tenha a ver com criação. Acredito que sim. O padrão estabelecido pelos pais ou pelas pessoas que estão criando, né? Esse indivíduo, ele interfere muito, né? A gente for pensar numa família que educa com limites claros, vai interferir, vai impactar nesse desenvolvimento de uma forma X. Uma família que não estabelece limites claros, esse indivíduo se desenvolvendo, ele vai ter uma expectativa em relação à interação dele com a sociedade completamente diferente. Isso a gente vê na escola, né, Gisele? Principalmente, né, Dilce? Principalmente na escola, porque aí vem aquela que a gente vê muitos posts na internet. A família educa, a escola não é local de educar. Mas como é que a escola não educa? A escola é também um grupo como de proteção, como de risco para um adolescente, para uma criança. Então, como é que não educa? A escola educa também. Então, na escola a gente vê muita coisa, né, Dilce? Tu, como já fosse psicóloga escolar, né? Vários, assim. Aí tu vê que muitas coisas fogem do padrão, porque o fulano é criado de uma forma, o Beltrano é de outra. Aí há aquele choque, né? Exatamente, aquele choque de criações, né? O fulano foi criado dessa maneira, Beltrano foi criado da outra maneira. E é muito uma frase que a gente sempre costuma ouvir aí. Não sei se essa frase, agora falando em ambiente escolar, essa frase que veio na mente, a gente volta e meia ouve essa frase. A escola não dá educação, a escola dá ensino, a educação tem que vir de casa. Você essa frase aí? Foi ao que tu te referiu, né? Exatamente. É que assim, tem muita gente que defende essa questão de que a educação vem de casa, né? E que a formação intelectual, digamos que o lapidar das informações e aquisição de conhecimentos é na escola. Mas eu concordo muito com o que a Gisele coloca, né? Eu sou bem trabalho bastante nessa linha. São tipos diferentes de educação, né? A responsabilidade dos primeiros passos na educação é da família, mas a escola complementa essa educação, porque assim, onde que as crianças hoje em dia aprendem a convivência? Na escola. E agora, Gisele, eu dando uma lebre, né? Porque na escola existem conflitos de várias criações, de várias fases, porque os adolescentes, um pedaço da uma fase, um pedaço da outra fase, outra fase, e aí gera esse conflito, né? Não, mas isso não pode ser, lá em casa é assim, e aí a gente vê que as fases são diferentes. E tudo acontece muito também. A gente vê um adolescente na fase, e um adolescente na fase e sendo que eles têm a mesma idade, aí tu diz, mas ele não poderia estar nessa fase. Ele está as gurias, ontem eu ouvi assim, as gurias são mais adiantadas que os guris. Os guris estão naquela fase do brinquedo, e as meninas não, as meninas já querem namorar. Então tem tudo isso aí, né, Jones? As pessoas acham assim, que tudo tem que seguir aquele padrão. E quando foge, aí que, como tu falou, gera os conflitos. Só que a escola, eu acho assim, que é um suporte muito grande. Quantos adolescentes a gente vê que não foram educados na família e chegam numa escola, tem o apoio de um professor e mudam completamente a sua vida? Ou crianças. E muitos tu vê pessoas assim, que estão aí bem e dizem, eu sou graças ao professor que me acolheu no momento que eu precisei, que eu não tinha em casa. Né, Dilce? E mesmo tendo em casa, né? Porque assim, ter uma família que é participativa, que dá limites, que dá acolhimento, não significa que essa criança, esse adolescente não vai ter uma situação difícil, né? Então a escola muitas vezes é o ambiente onde esse desencadear, digamos, de uma situação difícil,
difícil, vai acontecer. Então essa figura, né, do educador na escola, eu acho ela é primordial, ela é importantíssima. E essa questão das diferentes fases que acontecem na escola, eu acho que assim, tanto pais têm que estarem preparados para isso, quanto, né, os adultos que trabalham na escola. Todo adulto é um educador. Eu sempre coloco isso. Em qualquer ambiente, se tu é um adulto, tu vai ser um educador. Tu vai ter oportunidade de ser exemplo para alguém, né? Então, assim, tem uma coisa da educação mais antiga que eu acho excelente de trazer à tona, que é aquela história, né? Todo mundo, uma faixa etária de 13 anos, assim, sempre tem aquela história, chega em casa e diz assim, a gente vai sair. Quem é o adulto que vai junto? Não vai ninguém. Então tu não vai, né? Não, mas todo mundo vai. Não, mas tu não é todo mundo. Quem nunca ouviu isso? Eu acho essa frase, ela tem que ser repaginada e trazida à tona de novo, porque ela é muito pontual das descobertas da neurociência, né? E das dicas que a gente dá para os pais. Conheça teu filho. Não é porque ele tem 13 anos que ele é igual a todo mundo de 13 anos. São fases diferentes. Tu tem que conhecer, porque cada pessoa é única, né? Às vezes a gente tem a oportunidade de conhecer em consultório pessoas de 13 anos com uma maturidade, com uma noção da vida que surpreende. Mas é e outros de 18 que nem descobriram ainda. Engraçado também que às vezes é maduro para umas coisas, mas infantil para outras, né? A gente nota também essas nuances, né? Existe muito isso também. Fulaninho, meu filho é muito maduro, tem 16 anos, mas tem uma cabeça assim, tu vai ver, tá fazendo coisa de adolescente, né? E adultos também que a gente vê adultos assim com adultos que eu digo na faixa dos 30 anos se comportam como adolescentes, né? E às vezes a gente fica pensando, por que isso, né? Por que esse tipo de comportamento agora, quase, 30, 33, 34 anos de idade, adultos tendo fases, puxando fases que foram lá da adolescência e vivendo aquelas, a gente fica... É que assim, nem sempre é uma questão de fase, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o ser humano, ele nunca está pronto. Nunca. A gente não completa isso nunca. A gente nasce e ruma a um esperado desenvolvimento, né? Como ele vai ser, muda de pessoa para pessoa, né? O fato de eu ser uma adulta, né, não significa que eu não possa ter uma atitude imatura para alguma situação, entende? Então o ser humano às vezes ele apresenta incoerências e isso é da vida. A gente não está maduro para tudo, né? Eu costumo dizer assim, para uma papelaria, um ambiente, Dilce, exemplo meu, que eu digo em casa, digo para meus amigos, para eu entrar numa papelaria com todos aqueles estímulos de canetinha, papéis diferentes e lápis de cor, eu não tenho maturidade. Dentro de mim emerge uma criança que eu quero comprar tudo, entendeu? Então eu sempre digo isso, assim, depende do estímulo, a gente não está pronto. Verdade. E a gente nunca se conhece 100%, então em algum momento vem uma característica que não está totalmente pronta, né? Vou fazer uma pergunta agora para Gisele, tá? Gisele, ele separou uma pergunta muito capciosa aqui para ti, tá? Outro fato muito comum, né, hoje, a grande quantidade de crianças com diagnósticos de autismo, síndromes, transtornos. Tu acha possível que tudo isso sempre tenha existido e não haviam estudos, né, e diagnósticos capazes de detectar, ou há realmente um aumento em casos de crianças com algum desses diagnósticos? Não, Jones, assim, isso aí sempre existiu. Só que agora as pessoas começaram a estudar, começaram a olhar com outros olhos. Então, o que aconteceu? Há umas décadas atrás, o autismo era tratado como intelectualmente deficiente, que não aprendia, que era escondido, que tinha comportamentos que não eram adequados para a sociedade. Com o avanço das ciências, há uns 15 anos mais ou menos, de 15 anos para cá, houve assim, os profissionais começaram a se especializarem. Então o que houve? Começou a aparecerem os casos que antes não apareciam.
O que é muito bom, porque aí a gente consegue fazer uma rede de apoio, tanto para esse paciente, para a família, para a escola, para todo mundo. Porque todo mundo, tu pode ver que todo mundo hoje já leu alguma coisa sobre o autismo, mesmo tu não tendo na família. Todo mundo já leu. Aí todo mundo começa assim, a gente ouve assim, mas tudo é autismo. Aí tu chega para fazer uma avaliação, tá? Mas será que ele é autista? Ou serão todos assim, tudo acham, qualquer coisa que a criança faça, mas é autista. Entendesse? Então é isso aí. Houve o que houve? Houve um envolvimento maior, houve mais estudos, foi isso que houve. Eu também vou concordar nessa tua resposta também, porque assim, né, a gente sempre ouviu falar na nossa época de colégio, por exemplo, lá, sei lá, 25 anos atrás, a gente sempre tinha um colega, vou usar essa terminologia, diferente. A gente sempre tinha mas a gente, né, não dava bola e tal, não sei o quê. Mas a gente, só que, claro, naquela época a gente não sabia o quanto era difícil para aquele nosso colega diferente, né, aquele ambiente da escola, barulho, né, bagunça, né, aí de repente tem que sai da bagunça pro silêncio quando a professora chegava, enfim, e era muito difícil. E esses estudos vieram, né, também para promover um maior conhecimento dessa área, né? Porque essa área aí era muito pouco conhecida também. Hoje, com o advento da internet, né, a informação ela disseminou de uma forma abrupta, né, de uma forma que hoje qualquer um tendo acesso ao celular, com a internet, tu tem informação do que tu quiser, da quantia que tu quiser e da maneira que tu quiser também, né? Claro, a gente tem que cuidar muito também, né? Porque muita informação que não é verídica acaba correndo nisso aí, né? Então, por isso que a gente sempre estimula quem quer procurar informação com órgãos que já trabalham com isso. Né? E quantos naquela época não foram à escola? Quantos da minha época não iam? Né? E agora não. Quantos autistas tem? Às vezes tem 2 autistas dentro de uma sala de aula normal. Dita-se normal, né? Mas hoje eu vejo que o tratamento, claro, a gente está usando o autismo como um exemplo, né? Porque existem vários outros síndromes, vamos dizer assim. Mas hoje o tratamento para o autista já é diferenciado. A gente já nota que o pessoal já acolhe mais o autista, né? O pessoal já abraça de uma maneira diferente. Os próprios colegas a gente vê que abraçam de uma maneira diferente também. Mas isso aí, o que foi? O conhecimento que levou a isso, né? Gerou tudo isso, graças a Deus, Jones, graças a Deus, né, Dilce, porque senão... Nisso a gente evolui bastante, né? Graças a Deus. Nisso a gente evolui bastante. Comentário. Acho que isso é tão verdade que é bem frequente, né, Gisele, em consultório, a gente trabalhar com psicodiagnóstico, encaminhar para os colegas que trabalham com a investigação neuropsicológica e tu descobre, né, sai um psicodiagnóstico de uma criança, de um adolescente e sai do pai junto e da mãe, que consegue um diagnóstico tardio. Então isso mostra que realmente não é um número de casos, né? Muito provavelmente o número de casos até possa oscilar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas se a gente pensar no aumento da população mundial e no aumento das técnicas, né, de investigação e de testagem para descobrir e o próprio desenvolvimento da neurociência, né, a gente vai ver que isso sempre esteve lá, escondidinho. Até porque naquela época, 25, 30 anos atrás, vamos dizer assim, na época do colégio, que a gente está lá na nossa 6ª, 7ª, 8ª série, a gente tá lá. A criação daquela época era uma também, né? Era outra. Tipo, era meio que tu era forçado a ir. Ou tu vai, ou tu vai. Porque o pai e a mãe tinha aquela obrigação de mandar o filho para a escola. Ninguém falava em autismo, ninguém tinha noção do que era autismo, porque, como disse a Gisele, não havia estudo.
né, naquela época sobre isso aí. Então, o grande público pessoal talvez foi meio que não tivesse, aprender a força aquilo ali. Esse termo, O né? autista que eu digo, ele teve que aprender a Essa força, questão já existia, já estava diagnosticado. É que assim, a difusão do conhecimento é que teve um grande salto nos últimos 20 anos, 15 anos, 10 anos, né? Mas também tem uma outra questão histórica aí, que eram as classes separadas, né? Então, se for pensar quando tu, né, mais jovem, na 7ª série, provavelmente existiam as classes à parte para alunos especiais, né, que é uma coisa que a gente trabalha para que não aconteça, né, que não necessariamente ser apartado vai ter a Gisele vai falar com mais propriedade sobre isso, mas eu acho que um grande avanço é o convívio, né, que tem muito a crescer ainda, né, tem muito a crescer, é uma questão bem espinhosa de ser trabalhada, mas vem melhorando, né, bastante, né, Gisele, você quer comentar alguma coisa sobre isso? Dilce, fazer uma pergunta aqui para ti também. Já estamos nos encaminhando para o final aqui do nosso programa. Sabemos que quando uma criança passa para a adolescência, tá, há um turbilhão de sensações. Isso aí todo mundo já passou por isso aí, né? A gente sabe exatamente como é que funciona. Medos, conflitos, entre outros fatores, tá? Como os pais devem reagir, né? E como podem ajudar, né, a tornar essa fase aí mais tranquila? Eu acho assim, é importante não ter essa prevenção contra a adolescência, né? Eu sei que é difícil, mas é que assim, os pais já estão com medo, eu vejo muitos pais com medo, né? Meu filho vai chegar na adolescência, né? Eu já vi isso diversas vezes também, esse tipo de comentário, sim. Parece que vai se propagando, né? Te prepara, tu tá achando difícil agora? Tu vai ver quando chegar na adolescência, vai se passando um pro outro, né? Já se espera o pior. De ansiedade, uma pessoa ansiosa, um pré-adolescente ansioso, aí acaba gerando aquele medo na criança também, né? A adolescência, ela pode ser uma caixinha de surpresas, mas ela também pode ser um momento um pouco mais turbulento, mas que segue mais ou menos a personalidade que essa criança já demonstrou desde cedo, né? Tirando alguns problemas que podem surgir, que daí são casos à parte, né? E que podem surgir em qualquer fase da vida, né? Tirando isso, eu acho importante a dica para os pais é: se envolva com seu filho, né? Conheça quem é essa pessoa, queira conhecer quem é esse menino, essa menina, né? Descubra do que gosta, do que não gosta, né? A vida também, a se vida deu hoje trabalho, em dia é muito corrida, né? Então o pai tem que sair para trabalhar e tem que voltar para o almoço, tem que almoçar porque 2 horas tem que estar no serviço, a mãe também e fica envolvida, pode até não trabalhar fora, mas trabalha em casa, né? Fazendo os afazeres de casa. É que às vezes, né, a pessoa se envolve desculpa, tanto, não tem tempo. Se envolve tanto nessa correria e quer tanto passar o que é certo, o que é errado, que acaba se confundindo e não passando o que é essencial. Eu acho que né, passar o certo e o errado é muito importante, mas às vezes isso não é passado no discurso, isso é passado no exemplo, né? E o momento de estar junto, às vezes é um momento para ouvir, pergunta como é que foi teu dia, como é que tu tá, tu ainda gosta, sabe aquela coisa assim, tu gostava tanto de dinossauro, eu vejo que agora tu não anda brincando mais com os dinossauros, entendeu? Um exemplo super comum. Claro, já não tá mais brincando. Já tá aí a dica. Independente da idade, não tá mais se interessando pelo que gostava. Significa um problema? Talvez não. Talvez seja um novo interesse. Qual é? Tô vendo que tu tá ouvindo mais música, assistindo menos filmezinhos, desenhos, animações, né? Tá curtindo umas músicas diferentes. Quem são esses cantores, essas bandas que tu tá gostando de ouvir? Ou então a menina tá lá dançando, fazendo dancinha no TikTok. Vamos junto, né? Ensina pra mãe aí como é que faz esse negócio, que música é essa. Estar junto. Conhecer o próprio filho, né? Tem aproveitar que a gente tá aqui na Lab, né? Tem um livro do Fabrício Carpinejar, bem interessante. Eu adoro ele é fantástico. Um lançamento muito interessante que ele fala exatamente isso, assim, que a gente aproveite os momentos cortados, os encontros que não são os ideais, que a gente aproveite aqueles 15
15 minutinhos, porque ele diz assim, a gente super idealiza aqueles momentos com alguém importante, tipo um jantar, uma ocasião especial, um almoço, então a gente fica sempre planejando para o futuro esse encontro legal com alguém que a gente gosta, e ele diz assim, não, vamos aproveitar os 15 minutinhos que a gente tem e fazer valer a pena. Por quê? Porque a gente não, ele diz o seguinte, a gente nunca sabe quando vai ser a despedida, talvez ela até já tenha acontecido. Uma vez eu vi uma frase espetacular que encaixa exatamente nisso que tu falou agora. Não foi uma publicação na internet que eu vi, eu achei fantástico e reflexivo ao mesmo tempo, né? Era mais ou menos assim, um dia você e seus amigos saíram todos para brincar, mas nenhum de vocês sabia que aquela era a última vez. Cara, me arrepiei de lembrar disso aí. E é verdade. É verdade, porque assim, ó, são esses momentos. Claro, isso, a frase falava sobre os seus amigos, mas um dia tu saiu com teu pai, com a tua mãe, tiveram uma noite maravilhosa, foram para uma pizzaria, ou foram comer um pancho na Sete. Mas tu não sabia que aquele ali era a última vez que tu ia fazer aquilo ali. Sim. Né? Então, esses momentos que a gente tem que valorizar. Essa reflexão são é interessante. Fases da vida, do indivíduo, que estão presentes e a gente tem que viver. E a gente não fala só da morte, né? Que ele se refere aí, né? De uma pessoa morrer. Mas às vezes a pessoa vai embora, muda de emprego, vai morar em outro lugar. Exatamente, não pesa necessariamente. Outra coisa que a gente vê, não, mas é importante pensar na morte, né? Nós somos imortais. Isso nos dá a noção de que a gente tem que aproveitar o momento presente, né? Mas às vezes os pais reclamam que a infância passa tão ligeiro, tem saudade dos filhos pequenos. Por quê? Porque não se aproveitou. Tão preocupado em trabalhar, em proporcionar milhares de coisas. Às vezes a criança não precisa de tanta coisa, ela precisa mesmo de companhia, não precisa de tanto brinquedo, precisa de alguém junto que brinque com ela. Que brinque com aquele brinquedo, né? Ou que tenha 15 minutinhos ali para saber o que está pensando, o que está sentindo, como é que foi seu dia. Mostrar um pouquinho, né? Os pais precisam se mostrar um pouquinho. Os pais poupam muito os filhos de quem eles são, o que estão sentindo, né? O pai sofre, mãe chora, e isso é legal de apresentar para os filhos. Os filhos têm mais oportunidade de amadurecer emocionalmente se eles presenciarem os pais amadurecendo também, sabe? Compartilhando que a vida tem suas dificuldades, tem suas alegrias. Sim, mostrando para o jovem também que aquilo ali pode acontecer com ele um dia também. Sim. Que é uma experiência que ele viveu. Isso aconteceu com a minha mãe, isso aconteceu com meu pai, né? Vou fazer uma pergunta para a gente finalizar aqui, uma pergunta para Gisele. Outro dia, né, Gisele, nós lemos que o transtorno mental infantil é mais comum do que as pessoas podem imaginar. É bem mais comum, a gente estava falando, já existia, só não tinha estudo, né? Assim como dos adultos, as crianças e os adolescentes desenvolvem condições de saúde mental que muitas vezes desencadeiam problemas que afetam os campos ligados ao seu neurodesenvolvimento, bem como aspectos relacionados à sua cognição e funcionalidade. Esses dados foram divulgados pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e afirmam que 1 em cada 5 adolescentes enfrenta condições de saúde mental. A organização estima que metade de todos os transtornos mentais começa aos 14 anos. Ainda segundo a OMS, existem 2 grandes categorias dos transtornos que estão presentes na vida das crianças e dos adolescentes: transtornos do desenvolvimento psicológico e transtornos de comportamentos emocionais. Que causas estão associadas a esse tipo de transtorno? Bom, tu como neuropsicopedagoga. O que a gente falou anteriormente? A família, escola, comunidade são grupos tanto de apoio como de risco. O que a gente vê hoje? Muitos conflitos. Os adolescentes ou crianças querendo ser aceitos nos grupos. A tecnologia ajudou muito também, mas expôs muito. Então há uma exposição maior nessas redes sociais, há o bullying,
Então, tudo isso são conflitos familiares, violência doméstica, tudo são gatilhos. Isso para desencadear os transtornos. Até o tradicional bullying, né? A gente costuma dizer, mas na minha época a gente resolvia isso na hora da saída, né? Só que cada indivíduo reage de uma maneira. O que para ti é uma bobagem, para ele pode ser um gatilho, né? Para gerar um transtorno mental que pode ser sérios efeitos, né? Sim, claro, com certeza. Então a gente fica, esses gatilhos, às vezes a gente não consegue ver esses gatilhos, mas uma brincadeirinha, uma bobagemzinha, né? Acaba se tornando uma coisa muito... E a gente vê também muito isso acontecer. No Brasil até a gente não vê falar muito, né? Mas a gente costuma ver, geralmente infelizmente nos Estados Unidos, né, ataques a escolas promovidos por alunos da escola, né? Que ali ou sofre bullying, né? Ou é separado pelos próprios colegas. Não, tu não é do nosso grupo. Enfim, isso gera uns gatilhos para os transtornos mentais. E aí lança alguma coisa na internet. A internet vem para potencializar isso ainda. E aquilo potencializa, né? Um segundo, menos de um segundo, tá todo mundo sabendo. E aí, depois, como é que o adolescente se sente? E para resgatar isso aí, né, Dilce? Sim, eu sempre falo que assim, a escola é um ambiente de grande sofrimento. A gente precisa conseguir conversar sobre isso, né? A escola é um lugar onde muita gente sofre bastante por vários fatores, né? O bullying é um deles. Eu sei que a gente não tem tempo, isso talvez seja uma sugestão até de tema para um próximo, né? Falar sobre bullying escolar, porque se abre um leque muito grande, né? Então, assim, não vou nem me deter, nem ampliar, né? Mas é por aí. Mas é que é um dos principais gatilhos, né? Sim. Os transtornos mentais que a gente vê em adolescentes e jovens adolescentes. Os estímulos negativos, né? O estímulo negativo é o bullying, né? Talvez, como citou ali Gisele, tem a violência doméstica, né? Tem a violência psicológica dos pais, da família, às vezes não necessariamente dos pais, mas da própria família. Tem aquele primo que enche o saco, tem aquele tio que acha que está fazendo uma brincadeira, mas na realidade está provocando um gatilho, né? Está ali promovendo algo que não é saudável, né? Bom, mas eu acho que é isso, né, gurias? A gente trouxe aí bastante informação, né? Gostaria de agradecer aqui a vocês por esse papo, né, que trouxe muita informação aí, trazendo as diferentes fases, né, as diferentes transições de fases do indivíduo. A gente não falou aqui só do adolescente, tem os adultos também, né? Também sofrem com fases, e sofrem com fases próprias e também a dos seus familiares. Sofre com a fase do filho, sofre com a fase do pai ou da mãe ou do avô, que entrou em uma certa fase, e às vezes o idoso não aceita aquela fase que ele está. Não aceita, né? Às vezes não aceita ser chamado de idoso. É uma das mais difíceis. É uma das mais difíceis de chegar, né? Mas é um desafio bom. Viver não é fácil, né? Mas vale a pena. Vale muito a pena. A vida agradeço, é difícil. Então. Muito difícil. Muito obrigada. Vale muito a pena, cara. É muito bom. Cada pessoa é uma, né? É isso que a gente tem que cuidar muito, né, Jones? Cada pessoa é uma. Foi um prazer participar. Eu agradecer aqui a nossa amiga Gisele Martins, neuropsicopedagoga, veio aqui, conversou com a gente. A nossa amiga Dilce Aguzzi, também psicóloga, conversamos aí sobre, né, as transições, né, das fases na vida do indivíduo. Todo mundo tem fase, todo mundo teve aquela fase. Fulano, calma que é só uma fase. Pois é, às vezes vai passar, tá certo? Mas não pode confundir fase também com personalidade, né? A gente tem que saber separar, tá certo? Agradecendo aqui mais uma vez a Dilce Aguzzi e a Gisele Martins participando aqui com a gente. Chegamos aqui, né, no nosso Saúde em Foco, com a força e parceria da Lenir Ótica e Joias e também da Clínica de Optometria Michel Vinhol e Sabrina Cardoso Vinhol. Foram nossos parceiros aqui no Saúde em Foco, tá certo? Agradecendo a todos que estiveram ligadinhos e conosco, e até o próximo Saúde em Foco aqui no Bagé 24 horas.